Minhas queridas irmãs, meus queridos irmãos de ideal em Cristo, que o grande arquiteto do universo, que neste momento nos concede a honra e o privilégio de estarmos aqui reunidos sob as bênçãos amoráveis do seu Filho amado Jesus, que esse Pai de amor nos envolva com a sua luz, com a sua misericórdia, com a sua paz. Há um ditado árabe, cuja autoria é atribuída a Khalil Gibran, mas eu não posso provar, que ele me marcou a minha vida há muito tempo, logo quando eu adentrei as fileiras do Espiritismo. Quando você nasceu, todos sorriam, e só você chorava. Leve e conduza a sua vida com base no amor ao próximo, pois quando você morrer, todos irão chorar, e só você sorrirá na fase ascensional para o céu. É com base nessa história que nós vamos iniciar contando uma outra história. Era uma vez um reinado muito longe, perdido na nossa imaginação. Os reis governavam aquela gente sofrida e todos eles mantinham as suas marcas de despotismo, de violência, de exagerados impostos, e o povo cada vez mais sofrido e mais infeliz. Mas havia uma tradição milenar entre aquele povo, de que cada rei governava durante 10 anos. No fim desse período, ele abdicava do trono em favor de um filho ou um outro sucessor parente, e se dirigia num barco para uma ilha um pouco distante. Ele ia sozinho, e a notícia que se espalhara na região é de que aquela ilha era muito insalubre, muitos pântanos, águas poluídas, animais ferozes de todos os quadrantes estavam ali, muitas chuvas, inundações, terrenos alagados, uma vida completamente impossível de ser realizada naquela parte. Mas todos eles sabiam que o destino era esse, marcava a tradição. E nesse dia, aquele rei que saía do trono, um rei miserável, um rei vaidoso, orgulhoso, prepotente, foi colocado pelos seus súditos no navio. E sozinho, sem ninguém que o acompanhasse, ele partiu na direção do mar aberto, na busca desta ilha, sob os aplausos e alegria do povo que queria se livrar de um rei daquela natureza. E ele foi até o barquinho se perder no horizonte, e nunca mais houve notícia dele. O filho dele, que o sucedeu, ao tomar conta do trono, verificou que os cofres estavam abarrotados de ouro. O pai dele havia sido um rei muito injusto, dominador, violento, e ele, como já sabia para onde ia decorridos os 10 anos, claro, todos sabiam, mas ele então procurou investigar as questões dessa ilha. Como ele observou a quantidade de dinheiro que o reino possuía, imediatamente ele baixou os impostos, criou escolas, preparou áreas agrícolas para oferecer àqueles que quisessem trabalhar na produção, enfim, fez uma revolução no seu reinado, e o povo que era triste transformou-se num povo feliz, alegre, com fartura de alimentos, fez um pequeno porto que dava para outras ilhas menos distantes, e o povo
das outras ilhas, chegavam comerciantes para comprar os produtos da terra. Então houve circulação realmente de riquezas naquela ilha, naquele reinado, e ele ficou sendo um rei muito adorado. Todos gostavam dele, todos o admiravam e comentavam a boca pequena que não se parecia de jeito nenhum com o pai, que era uma pessoa, como eles diziam, um rei imprestável. Mas graças à misericórdia de Deus, por ele ser bom, gostava de fazer suas orações, sensibilizado com as necessidades do povo, curou todas as irregularidades e doenças sociais do reino, promoveu o desenvolvimento, promoveu o progresso, a alegria, mas uma coisa ele tinha em mente: após 10 anos, o meu destino será o destino dos outros que me antecederam. Mas eu preciso saber que ilha é essa. E aí contratou muitos engenheiros, inclusive artífices maravilhosos, pessoas especializadas em tratamento de pântanos, águas poluídas. Olha, contratou veterinários ilustres, encaminhou para a ilha. E durante 5 anos, sem que ninguém esperasse, aquela ilha virou um paraíso. As florestas, os animais, a beleza, tudo a despoluição ocorreu, os pântanos transformaram-se em jardins verdejantes, áreas agricultáveis, as águas maravilhosamente belas, todas minerais. Inclusive ele mandou construir um castelo lindíssimo, porque ele sabia que ele iria para lá um dia. E esse dia aconteceu. Quando todos os súditos, chorando, ao contrário dos outros, que vinham alegres porque os outros reis iam embora para morrer, eles choravam porque esse rei ia deixá-los cumprindo, olha, a tradição dos 10 anos e iria embora para essa ilha. Mas a surpresa é que muitos queriam ir com o rei, mesmo naquela hipótese que o povo pensava que iam morrer lá. Mas não iam não, o rei já tinha preparado uma ilha diferente para que ele fosse para lá se hospedar. A esposa, os filhos, as serviçais, todas foram no barco e muitos também que espontaneamente queriam acompanhar o rei. Eram fiéis ao trato, ao jeito como ele conduzia. E então foram nesse barco e foram embora. E o rei se tornou a pessoa mais feliz daquela região, porque todos que o acompanharam encontraram um verdadeiro paraíso, um lugar tão quanto bom quanto o reinado que ele havia deixado, para morar de uma forma de confraternização, de paz, de amor e de luz. Essa história nos lembra a nossa história, a história de todos aqueles que estamos aqui encarnados na Terra. Nós sabemos de onde viemos, do plano espiritual, e temos ideia para onde nós retornaremos, mas o lugar do nosso retorno dependerá da nossa semeadura que fizermos nesta reencarnação. Por isso que a história nos inspira e me inspirou e vai inspirar vocês, para que de hoje em diante cada um faça a modificação do sonho de sua vida. Procure viver o dia, cada dia melhor do que o outro. Procure concentrar as suas atividades na semeadura do amor, do perdão, da benevolência para com todos, da indulgência para as faltas alheias, enriquecer o seu coração de riquezas de luz, para que vocês, como eu, desejamos também, quando passarmos para outra dimensão, encontrarmos esse lugar maravilhoso de convivência de pessoas alegres que irão nos esperar de braços abertos, comemorando o nosso retorno feliz por termos alcançado todas as metas, cumprido todas as nossas obrigações e voltarmos com a cabeça erguida, olhando para os irmãos que torceram pela nossa reencarnação e que soubemos, dentro da nossa humildade, corresponder com todos os investimentos de amor que eles depuseram sobre mim. É sobre isso que nós vamos falar nesta noite. É sobre esse assunto que eu vim aqui para trazer para vocês a minha experiência, a experiência da codificação espírita, a inspiração dos espíritos amigos, em especial da veneranda benfeitora Joana de Ângeles, para despertar em cada um que me ouve, despertar naqueles que me verão e ouvirão
outras horas que não essas, porque vai ficar o arquivo gravado no YouTube, a fim de que vocês possam tomar decisões valiosas que favoreçam as suas condições de serem pessoas em quem estamos sendo investidos no plano espiritual, para que possamos ajudar Jesus a diminuir o sofrimento da terra. Então nós vamos começar com o nosso codificador Allan Kardec. Vamos começar mostrando adequadamente os passos para que cada um possa compreender e sairmos daqui a alguns instantes com a consciência tranquila de dizer: olha, esta palestra mudou a minha vida, essa palestra internalizou os meus objetivos, fez lembrar-me os compromissos assumidos, e agora a minha decisão é seguir Jesus com abnegação e devotamento. Vamos começar. Nesse primeiro slide, vocês estão vendo aí, é uma questão 258 de O Livro dos Espíritos, quando o codificador Allan Kardec perguntou aos nobres espíritos que o ajudaram na codificação, quando, na existência da erraticidade, e aqui um breve esclarecimento para aqueles que ainda não estão acostumados com essa linguagem espiritual. Erraticidade é uma palavra que tem a sua raiz no termo errante, aquele que anda. E a erraticidade foi o período que Allan Kardec criou para designar após a desencarnação ou após a morte, e em seguida a futura reencarnação. Esse período, no plano espiritual, é chamado de erraticidade. Por isso que ele questiona, quando na erraticidade, antes de começar nova existência, tem o espírito consciência e previsão do que lhe sucederá no curso da vida terrena? E os espíritos superiores responderam, está aí a resposta entre aspas: ele próprio escolhe o gênero de provas porque há de passar, e nisso consiste o seu livre arbítrio. Então nós escolhemos, eu escolhi, você que está me seguindo escolheu, todos nós seguimos. Aí é que consiste o nosso livre-arbítrio. E vocês vão agora ver o processo, como se é escolhido, como se dá essa conscientização de cada um, para que tenhamos a iniciativa de pedir uma reencarnação. Vejamos agora aqui outra parte maravilhosa que vocês podem estudar, de Allan Kardec, no livro O Céu e o Inferno, um dos livros da codificação espírita, no capítulo de número 7, que tem o título Código Penal da Vida Futura. E no item 16 está a seguinte observação: arrependimento, expiação e reparação constituem as três condições necessárias para apagar os traços de uma falta e suas consequências. Portanto, eu vou repetir: arrependimento no plano espiritual, expiação e reparação. Isso no plano espiritual. Agora vocês vejam um esclarecimento interessante do próprio irmão Allan Kardec. É na vida corpórea encarnada que o espírito repara o mal de anteriores existências, pondo em prática resoluções tomadas na vida espiritual. Vamos voltar agora. Arrependimento, expiação, reparação. Vejamos agora. Primeira parte, olha o item 1, arrependimento. Nesse arrependimento, nós tomamos conhecimento das faltas que nós cometemos, das transgressões que nós realizamos em face à lei de amor que vige em todo o universo, e aceitamos a falta e a culpa também por ter causado tudo aquilo. E qual será a nossa postura com essa consciência? Nós vamos pedir uma nova reencarnação. Se nós não pedimos, os amigos irão sugerir, e eu terminarei, como vocês terminarão também, aceitando
a reencarnação. Portanto, essa aceitação reencarnatória é após o reconhecimento da falta e da culpa. Então fazemos um plano, os amigos espirituais nos ajudam, nos reúnem, mostram o que devemos fazer para reparar as faltas, o que devemos fazer para não realizar outras faltas e iniciar o processo de recuperação espiritual. Portanto, o primeiro é o arrependimento. Agora nós vamos ver o segundo e o terceiro. O arrependimento abre o caminho para a reabilitação do espírito. 2, vamos ver aí, expiação. O espírito sofre não somente pelo mal que ele fez, como pelo bem que deixou de fazer, ou ele opta pela ação do amor e da caridade. Como é isso? É a lei de causa e efeito. Jesus já avisou: quem matou pela espada perecerá. A expiação é a pena imposta ao malfeitor que cometeu um crime. Emmanuel nos esclarece isso no livro Consolador. Então nós vamos voltar para que essas ações retornem para nós. Mas como nós não desejamos, nem somos masoquistas, nós temos os instrumentos necessários que Deus nos permite, Jesus nos concede, através dos amigos que estão nos ajudando. Nós vamos ter possibilidade de, através do amor e da caridade, realizar tantas ações maravilhosas que faremos a compensação com aquelas transgressões que nós fizemos. Por isso que a veneranda benfeitora Joana de Ângeles chama a lei de causa e efeito lei de compensação ou lei de causa e efeito. Nós podemos compensar as nossas ações positivas para superar aquelas negativas. Depois de conseguir isso, entra a fase número 3, é a reparação. Só a reparação pode anular o efeito, destruindo-lhe a causa. Consiste em fazer o bem àqueles a quem se havia feito todo o mal. É esse o processo: arrependimento, expiação, retorno da dor provocada dos outros, ou o trabalho no campo do amor para se libertar e ser feliz. E depois a reparação, encerrando o processo com relação às nossas transgressões. Agora vocês vão ver como é lindo que Deus permite pelo seu amor que isso tudo aconteça de forma amparada. Aceita a tarefa da reencarnação e recebida a instrumentação para o desempenho do labor, do trabalho, retomam o proscênio terrestre, voltam a reencarnar com júbilos e expectativas de alto valor. Diz: não, vou conseguir, vou fazer, vou me reabilitar, vou perdoar, vou ser perdoado, enfim, vou alcançar a felicidade que eu tanto desejo. Mas é preciso lembrar que quando nós mergulhamos na carne, a própria carne, a matéria, olha, ela sufoca essas lembranças. E é preciso que nós usemos dos processos da oração, da vinculação, para recebermos as intuições necessárias do nosso anjo da guarda, dos nossos amigos espirituais, para nos manter no caminho correto, sem nos afastar dele, nem cometer outras imprecações. Observem agora que interessante essa localização de Joana de Ângeles, Luz nas Trevas, capítulo 21. Todos os espíritos renascem sob leis severas, que estabelecem o cumprimento de algumas regras educativas para frear as falhas do caráter e as imperfeições morais. O planeta Terra, nós sabemos, é um planeta de expiações e provas. Todos nós somos, de certa forma, delinquentes, infratores das leis de amor. E por isso que os amigos nos ajudam, estabelecendo essas normas duras, para que o cumprimento de algumas regras educativas, para frear as falhas do nosso caráter e as nossas imperfeições morais. Vejamos agora o que a nossa veneranda Joana ainda continua nos dizendo, é uma mãe para nós. Olhem que nessa imagem que vocês estão vendo aqui, ao meu lado, é como se fosse alguém com um megafone no ouvido. Eu coloquei essa imagem para fazer uma união em pensamento
com aquilo que Kardec perguntou, e os espíritos responderam: onde estão escritas as leis de Deus? Estão escritas em nossa consciência. É como se nós tivéssemos ali, frequentemente a possibilidade de nos lembrar delas, sabendo o que é certo, o que é errado, e nos manter no caminho da retidão e do bem. E ela nos diz: à medida que o espírito evolui, assume compromissos relevantes que dizem respeito à superação das imposições negativas que o vitimaram, assinalando-o com provas severas ou expiações penosas para o resgate do passado. Agora vejam uma coisa importante que vocês vão observar, que eu me surpreendi. Também a veneranda, no capítulo no livro Luz nas Trevas, algumas dessas reencarnações são programadas com carinho pelos espíritos amigos e cuidados especiais, tendo em vista as graves experiências anteriormente vividas ou vivenciadas. Eles têm esse cuidado, por quê? Porque eles estão investindo em nós. E claro que há uma possibilidade de nós recairmos em novos erros. E eles têm cuidado. As reencarnações são programadas com todo carinho, com todo critério, para não perder outra reencarnação. Vocês vão agora, eu vou levar vocês para o laboratório da Colônia Nosso Lar. E André Luiz esteve lá, verificando como se processa a preparação dos corpos, daqueles espíritos que irão ocupar os corpos reencarnados, e como se processa isso. Olha aqui essa figura, esse desenho que foi feito, autorizado pela Federação Espírita Brasileira, do livro Missionários da Luz, de André Luiz, capítulo A Reencarnação de Sigismundo. Reparem que ele está transitando, olha aí ele de bigode, olhando o cérebro de um desenho. Todos aqueles são artífices, trabalhadores, médicos espirituais, trabalhando nos futuros corpos daqueles espíritos que vão encarnar. Olhem o outro agora, olhem o lugar, quantos técnicos trabalhando, quantas perspicácias, quantos critérios, quantos detalhes ali de cada um daqueles que vocês estão vendo. André Luiz se assustou com o corpo que teria Sigismundo. Ele, como médico, tocou no papel, olhou, vocês estão vendo aí, olhou, observando. Mas quando ele aguçou os olhos, ele viu uma coisa que chamou a atenção dele. Olha aqui ampliado, o estômago cheio de pontos característicos, que ele perguntou: o que é isso? E o médico, o artista que estava elaborando aquele corpo que ele ia ter, ele disse: são futuras úlceras que dominarão todo o sistema digestório dele, se ele não cumprir todos os procedimentos recomendados que ele aceitou para se livrar desses problemas e se livrar da dor, através da prática do bem e do amor ao próximo. Então isso será instalado já, porque a questão da lei do retorno, e dependendo do que ele fizer em termos de engrandecimento, de ajudar os outros, praticar o amor, praticar a caridade, e isso não vai ser acionado, nem vai ser estimulado, e o próprio sistema imunológico vai se encarregar de fazer com que desapareçam esses pontos. Agora, se ele fraquejar, se ele abandonar todos os propósitos, se ele novamente transgredir a lei de amor e se recusar a fazer o bem e amar, aí as coisas vão ocorrer conforme a vontade dele. E os espíritos não podem, porque quando ele for reencarnar, ele vai saber que o estômago dele estará preparado para ser disparado o gatilho se ele transgredir novamente as leis de amor e não cumprir as coisas. Então nós reencarnamos conscientes de tudo isso. Não é um freio para intimidar, não, mas nós sabemos, olha, você é a lei de retorno. Você fez a semeadura é livre, a colheita é obrigatória, isso tudo está para você colher. Para evitar essa colheita, semeie o amor, semeie a caridade, semeie o bem, tenha abnegação, tenha devotamento, dedique-se a Jesus e à humanidade, e você terá esse corpo maravilhosamente belo, funcionando com todas as disposições dos sistemas, todos em regularidade, em equilíbrio,
e o sistema imunológico funcionando em toda intensidade, para que você não tenha doenças. Oh, maravilha! Esse Deus é bom, misericordioso, maravilhoso. E vejam aqui agora uma coisa inesquecível, na primeira epístola de Pedro, capítulo 8, versículo 8: tendo antes de tudo ardente amor uns pelos outros, porque o amor cobre a multidão de pecados. O amor cobre uma multidão de pecados. Cada ação de amor que você realiza gera energias positivas que anulam ou reduzem as energias semelhantes negativas que nós fizemos em outras oportunidades. Por isso que o amor cobre essa multidão de pecados. E vai mais ainda, não é só na questão da fé, não é só a questão do credo, mas é uma questão científica. Observe esses dois livros que estão aqui. Um livro da esquerda, Dr. Marco Aurélio Dias da Silva, pernambucano, já desencarnado. Quando ele escreveu, como cardiologista, quem ama não adoece, ele provou que quem ama tem um coração equilibrado e todo o corpo funciona em um equilíbrio maravilhoso. Esse é brasileiro, o lado de cá, do lado direito. A cura vem do coração. Dr. Mehmet Oz, um brilhante cirurgião cardiovascular, explora o poder da medicina complementar, mostrando que a cura está no coração de quem ama, no coração de quem quer fazer os outros felizes, de quem faz o bem, de quem tem a sua vida útil para ajudar as outras pessoas. Mas temos mais um livro para mostrar. Deixamos por último, Amor, Medicina e Milagres, de Dr. Bernie Siegel, americano. Este livro, quando eu comprei, já era a edição de número 26, hoje já está muito mais. Doentes de câncer terminal, que mudaram as suas vidas, se recuperaram, porque começaram a amar, começaram a perdoar, começaram a fazer da sua vida uma vida de realizações em favor de outras pessoas. E por que é que nós espíritas, que temos todo esse conhecimento, que sabemos disso e da ajuda espiritual que nós temos, e conseguimos ainda presos às nossas dores, às nossas culpas, em vez de termos consciência de culpa, devemos ter consciência de responsabilidade, de podermos amar mais, realizar muito mais ainda? Vejam agora o próximo slide aqui, Dr. Inácio Ferreira, no livro Saúde Mental à Luz do Evangelho, na página 84, muita doença psíquica que obtém da ciência dos homens as mais complexas terminologias, tem sua causa profunda na falta de vivência do amor aos semelhantes. Pessoas que não querem amar. Eu conheço muitas pessoas que, quando entraram nas casas espíritas, não querem nem dar o passe, porque não querem gastar as energias que têm. Oh, meu Deus, quanta misericórdia Jesus deve dispensar para essas pessoas. Pessoas que têm um sorriso lindo, vão fazer uma entrega de algo, são incapazes de oferecer um sorriso terno, de alegria por estar trabalhando com Jesus. Pessoas que não gostam de abraçar, de tocar afeto, porque querem egoisticamente ficar somente com os seus problemas, mas não querem repartir a alegria com ninguém. Que Deus tenha misericórdia delas e que ainda aproveitem essas lições e abram seus corações até o final da nossa semeadura, para que vocês mudem o seu pensamento a partir de hoje à noite, para que amanhã, no domingo, vocês já amanheçam diferentes, com uma rota de luz para percorrer na vida de vocês. Olhem mais aqui, Joana de Ângeles, Luz nas Trevas. Envolvido pela carne, aquilo que eu falei, a matéria bloqueia essa vinculação espiritual. Envolvido pela carne e as suas heranças dos instintos, também voltam as tendências mórbidas do passado, que devem ser superadas, a fim de haver campo mental para a sintonia com o mais alto. E o exercício da oração, o exercício da prece, pela manhã, pela noite ao deitar, nos momentos de necessidade, vai despertando esse exercício, fazendo com que os nossos sentimentos se elevem cada vez mais na direção de Deus. Agora vocês vejam que eu não falei ainda uma coisa. Temos as nossas ações do passado que é preciso reparar.
mas temos aquelas pessoas que nós prejudicamos e que estão querendo se vingar do processo de vingança porque ainda vivem na ignorância. E eles nos acompanham, eles sabem que nós vamos nos encarnar, eles nos encontram. E vocês veem o que é que acontece agora. Adversários desencarnados, que nós chamamos de obsessores, adversários desencarnados desprezíveis, que permaneceram na retaguarda espiritual, no plano espiritual, acercam-se-lhe e o envolvem através de bem urdida hipnose, até conseguirem alcançar a meta, que é o fracasso da pessoa. Por isso que é importante frequentar uma religião. Claro que a doutrina espírita oferece todos os recursos para trabalhar com a desobsessão. Orienta obsessor e obsidiado, oferece cursos dentro do livro dos médiuns, do livro dos espíritos, capacita trabalhadores para prestar essa ajuda e oferecer as condições necessárias para que obsessor e obsidiado esclarecidos, como disse Pedro, não voltem a pecar novamente. Vejamos agora uma coisa ainda, olha, para marcar a vida de vocês. Luz nas trevas. A vida em si mesma é severa. Nós sabemos, é planeta de expiação e provas. E nada passa despercebido pelos seus controladores. Aqueles que estão acompanhando a nossa reencarnação, nada passa despercebido para eles, nem para os obsessores que nos acompanham, que insistem na preservação dos compromissos e sua realização, até o momento em que deixam por conta própria o calceta. Olha, você não quer prestar não atenção? Eu estou lhe orientando, não, até que chega um ponto, vão me entregar a minha própria sorte. O calceta, o criminoso, o marginal, o corrupto, é aquele que vai ficar ao léu. Não é que Deus permita o abandono, é que ele se recusa pelas suas ações a conseguir, receptando as inspirações do bem, a trilhar o caminho da caridade, o caminho do amor, continua rebelde, invejoso, furtando, roubando, sendo corrupto, corruptor. Não pode ser assim. Os espíritos amigos, os espíritos elevados, então, deixam-no por conta própria. O calceta, quer dizer, o criminoso, o rebelde, o transgressor. Não permitam que isso aconteça com vocês. Como eu sempre, nas minhas observações do Evangelho, eu me lembro sempre de Jesus: vigiai e orai, para não cairdes em tentação. Então é um processo de autoconhecimento diário que eu me aplico, vigilância permanente dos meus pensamentos, dos teus atos, da minha palavra, e a oração para buscar o suporte necessário para que eu não caia novamente. É isso que eu vim trazer para vocês. Mas quero lembrar também que quando não há o trabalho no campo do bem, a lágrima assinala o momento em que a justiça começa a ser aplicada. Vejam esse slide. A dor é a ausência do amor que cobre a multidão de pecados. Joana de Ângeles, no livro Seja Feliz Hoje. Não permitam que isso aconteça com vocês. Eu lhes suplico, amem mais. Se prometam fazer o bem. Sejam indulgentes com as faltas alheias, sejam benevolentes, perdoem de forma diária, não se deixem alcançar pelo ódio, o rancor, o ressentimento, a mágoa. Sejam livres para que o coração de vocês se plenifique de amor, sejam úteis, sejam cristãos. E agora outro slide. Disciplina à vontade. Olha o recurso que a irmã mãe Joana de Ângeles, a nossa mãe querida, recurso de mãe no livro Luz nas Trevas: disciplina à vontade, a fim de treinares renúncia em pequenas doses, de modo que alcances mais alto nível de abnegação e devotamento ao bem. E o que é abnegação? O que é devotamento? Nós vamos trazer para vocês agora, com o auxílio do nosso irmão Allan Kardec, no capítulo de número 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando lá nós observamos a abnegação, é renúncia, desapego a tudo que não diz respeito a Deus. E devotamento, consagrar-se, dedicar-se, entregar-se totalmente
é o objetivo de nossa existência. Não deixemos nos desviar desse propósito. E Jesus, que permanece conosco, vem ao nosso encontro, todas as vezes nos abraça, repetindo sempre: ama o teu próximo como a ti mesmo. Um dia desse, minha netinha perguntou: vovô, Jesus está sempre junto de mim? Eu falei: claro, está sempre junto de todos nós. E por que é que eu não sinto? Você não sente, mas toda vez que você rezar, que você fizer a sua oração, você vai sentir a presença dele junto de você. Se você não reza, ele estará sempre próximo, mas para sentir essa presença, faça a oração, que você se liga ao Pai de misericórdia. E Jesus sabia que a causa das doenças, das dores, das lágrimas, representa a falta de amor, que ele foi expresso em dizer isso no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 17. Isto eu vos ordeno: amai-vos uns aos outros. Reparem que ele chegou a um ponto incisivo, ele não pediu. Ele disse: isto eu vos ordeno, amai-vos uns aos outros. E por que é que ele ordenou nessa incisão para que nós tomássemos essa atitude? Joana nos esclarece aqui no livro Jesus, o Evangelho, à luz da psicologia profunda. Jesus conhece, olha que eu sublinhei aí a palavra conhece, como Joana escreveu, Jesus conhece a causalidade que desencadearia as aflições. Ele conhece a causa que vai resultar nas aflições, que são consequências funestas das ações anteriores infelizes que as geraram. Foram as nossas transgressões à lei de amor. Por isso que agora nós vamos trazer aqui uma mensagem interessante, também de Jesus, o Evangelho à luz da psicologia profunda. Vocês vão ver agora os efeitos do amor. Eu falei na área espiritual, agora vocês vão ver no próprio organismo, e se lembrar daquele slide que André Luiz estava olhando, o estômago de Sigismundo que ia ter. O amor dinamiza os potenciais internos do ser, contribuindo para que os neurônios e as glândulas do sistema endócrino produzam enzimas saudáveis que imunizam o ser em relação a diversas infecções, enquanto vitalizam o sistema emocional e o sistema psíquico. Vocês podem observar a grandeza de quem tem um corpo quando se ama. Os próprios sistemas trabalham, o sistema imune, então, aqui como ela ressalta aqui, mas tem mais ainda aqui, Divaldo Franco, no livro Encontro com Jesus, ele escreveu: hoje, abre aspas, hoje, quando a psicologia filosófica nos ensina que o amor é uma questão de saúde, o amor deixa de ser uma virtude e torna-se uma proposta psicoterapêutica. Para que mais isso, meus irmãos? É uma questão de conscientização que eu estou dando para vocês hoje. Eu poderia falar de flores, de doces, de coisas gostosas, mas eu vim falar de vida feliz. Eu vim falar de galgar as estrelas. Eu vim falar de procurar o reino de Deus, de Jesus, e trazê-lo para dentro do coração. E é preciso esclarecer isso, não somente para você que está me seguindo, mas para os jovens de todas as juventudes, e até mesmo já introduzido a evangelização infantil. E eu trago agora um caso real, para vocês observarem, que está registrado no Evangelho segundo o Espiritismo, que é nesse slide que vocês estão vendo aí. É o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 2, item 8, uma realeza terrestre. É uma mensagem assinada pelo Espírito, uma rainha de França. Alguns dizem que foi essa rainha famosa, mas não queremos rotular ninguém, apenas que foi uma rainha de França. Maria Antonieta ou outra, não importa. O que importa é o testemunho dela, como rainha que viveu no Fausto, e no plano espiritual, ela registra lá no Evangelho, abre aspas, para se granjear um lugar no reino dos céus, são necessárias a abnegação, a humildade, a caridade em toda a sua celeste prática.
Não se vos pergunta o que fostes, nem que posição ocupastes, mas pergunta que bem fizestes, quantas lágrimas enxugastes. Isso me acompanha há mais de 50 anos. Sempre foquei nisso. Quando vão eu desencarnar? Vão me perguntar isso: que bem fizestes, Ari? Quantas lágrimas você enxugou? Só essas duas perguntas fizeram para a rainha de França. E ela, que pensava ser aceita com toda a nobreza, foi recebida com duas perguntas simples que ela não respondeu nenhuma das duas. Não tinha negativas para todas as duas. Imagine o sofrimento dessa irmã. Portanto, nós vamos agora concluindo, mostrando para vocês Luz nas Trevas, de Joana de Ângeles. Olha o conselho de uma mãe: ninguém te deseja impedir de fruir os gozos compatíveis com as tuas aspirações. Olha o que é que ela está dizendo: ninguém te deseja, eu vou viver uma vida de celibato, uma vida na clausura. Nada disso. Todos nós temos de ter uma vida normal dentro da própria sociedade, mas com objetivos definidos no campo do bem. Ninguém te deseja impedir de fruir, de desfrutar os gozos compatíveis com as tuas aspirações. Recorda, porém, que dificuldades ora resolvidas têm origem no abuso que você fez ontem, que você deve cuidar, evitando consequências mais graves para o futuro. Viram que conselho? Mas não é só esse, não. Nós temos um outro conselho, dessa vez agora do livro Vidas Vazias, do último livro dela. E reparem como ela repete o conselho de uma forma carinhosa, com outras palavras: rejubila-te, distrai-te quanto possível, mas não adies os teus deveres espirituais a pretexto algum. Não adie. Rejubila-te, distrai-te quanto possível, mas não adies os teus deveres espirituais a pretexto algum. E agora, neste penúltimo slide, de Vidas Vazias, o último livro dela, ela nos diz: reorganiza os teus programas mentais, a fim de que as tuas possibilidades intelectivas estejam conectadas a fontes generosas de sabedoria e de amor transcendente, que alimentam o ser espiritual que tu és. É preciso manter essa vinculação para adquirirmos, aurirmos essas energias tão preciosas para a manutenção da nossa subsistência espiritual e material. E aqui, para concluir, ela nos dá, em Vidas Vazias, um conselho maravilhoso, que sintetiza tudo isso que nós falamos para vocês nesta noite. Nunca te detenhas no afã, no entusiasmo de crescer. Nunca te detenhas de elevar-te às alturas da verdade, com V maiúsculo, porque verdade, na sua essência mais penetrante e profunda, é Deus, conforme a veneranda benfeitora Joana de Ângeles nos registra no livro Jesus, o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda. Nunca te detenhas no afã de crescer, de elevar-te às alturas da verdade, voando sem cessar nas asas da caridade. Lindo, lindo, maravilhosamente bem para sintetizar toda a mensagem que nós fizemos nesta noite para vocês. E neste momento, queremos agradecer a veneranda benfeitora Joana de Ângeles pela sua inspiração, pela sua bondade, amor e ternura, intercedendo junto à irmã Luísa de Marilac e Dr. Flávio Rovella, que nos sustentam nesse instante, que também intercedendo junto à irmã Amélia Rodrigues e tantos outros iluminares desta casa de oração, para que pudéssemos fazer algo necessário, um medicamento valioso que pudesse ser prescrito e depositado no coração de um de vocês que está nos seguindo agora. Recebam esse presente como fruto do meu coração, reconhecido e grato, e acima de tudo feliz por contar com a ajuda espiritual tão relevante como esta de hoje que estamos tendo agora.
E eu quero aproveitar o ensejo para pedir à veneranda benfeitora Joana de Ângeles que interceda junto a Pai Francisco, onde ele estiver. Leve as nossas súplicas a ele, para que ele volte a cantar na acústica de nossas almas o poema do Evangelho, como ele fazia durante o seu período reencarnatório na Úmbria. Que ele possa, Senhora Joana de Ângeles, nossa benfeitora querida, que ele possa lembrar-se do pedido que Jesus fez para ele na Úmbria, quando ele disse: Francisco, reconstrói a minha igreja. Nós pedimos a ele também, veneranda irmã Joana de Ângeles, interceda, peça a ele que venha caridosamente construir a igreja de Jesus na intimidade de nossos corações, fixando as balizas e as estruturas graníticas na profundidade de nossas almas, para que essa igreja jamais feneça, jamais perca a sua função de libertar consciências, ajudando as pessoas por onde andarmos. E quando chegarmos, minha irmã Joana, o momento da nossa desencarnação, que nós possamos deixar a cobertura de carne transformar-se no processo natural que é estabelecido e identificado pela ciência, mas que possamos galgar-nos em espíritos e, como um pequenino ponto de luz, alcançar as estrelas e, mais ainda, procurar na direção dos iluminados que circundam teu amor, Pai Francisco de Assis, para que intercedas continuadamente no coração de Jesus, pedindo para que Ele nos permita voltar a reencarnar neste planeta, em qualquer continente, em qualquer país, mas se for possível, que eu possa pisar novamente o solo brasileiro, para que eu possa, Pai Francisco, nas noites de primavera sem lua, olhar as estrelas e ser iluminado pelas luzes faiscantes do Cruzeiro do Sul. E nos dias, nas alvoradas de verão, olhar para o nosso céu azul cor de anil e lembrar-me da promessa realizada e dizer: obrigado, Jesus, minha pátria amada, eu estou no Brasil. Muito obrigado, senhores, muito obrigado, meus irmãos.